Vamos estar abrindo então o tema da campanha, Salmos 23, que diz assim: primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer ao pastor Michel, a pastora Paulinha também, por ter ajudado, por estar aqui pregando a palavra. E eu creio assim, né, irmãos, quando Deus toca de chamar alguém para pregar a palavra, um servo do Senhor, é porque foi Deus que colocou no coração dele para que a gente ministre a palavra. Então, por isso que eu não me nego mais a... Quando me chamam para louvar, ou quando me chamam para pregar a palavra, eu não nego, irmãos, porque a gente tem que ser obediente, amém? E a palavra do Senhor em Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos ler de novo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu comecei, irmãos, a ler esse... Pode sentar, irmãos. Eu comecei a ler esse versículo, depois que o pastor Michel falou que eu ia trazer a palavra hoje, e eu comecei a ler esse versículo e meditar nele, e eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, Pai? Eu comecei a orar e falar com Deus, e comecei a conversar com Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E quando esse versículo vinha inúmeras vezes na minha mente, o Senhor falou assim para mim, bradou muito forte no meu coração e falou assim: confiança. Porque, irmãos, como é difícil a gente confiar quando tudo dá errado. Muitas vezes a gente diz que confia, mas a gente não confia. A gente fala da boca para fora, mas as nossas atitudes não demonstram que a gente confia no Senhor. E como é difícil, né, irmãos, a gente confiar mesmo em Deus. Eu me lembro que quando eu fui na igreja, isso há muito tempo atrás, e eu aceitei Jesus, a primeira palavra que eu ouvi e eu entendi foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E essa palavra eu entendi, irmãos. Eu entendi que eu tinha que entregar minha vida a Jesus. Só que muitas vezes a gente não quer entregar nossa vida a Jesus. A gente quer fazer do nosso jeito. E aqui eu comecei a ler e comecei a meditar também na história de Davi, do rei Davi. Só que o rei Davi, ele foi pastor de ovelhas. Talvez para muitos não era uma posição, como é que eu vou dizer assim, uma posição de privilégio, mas aqui Deus já estava vendo o ofício de Davi para um dia o tornar rei. Porque Davi tinha cuidado, Davi tinha responsabilidade com as ovelhas. E eu comecei a ver a história de Davi, comecei a meditar na história de Davi aqui. E às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas tudo do nosso jeito. A gente não quer depender de Deus. Eu vejo pessoas às vezes falando na igreja mesmo, irmãos. E isso eu estou pregando para mim também. Porque eu não sou melhor que vocês. Não é porque eu estou aqui, irmãos, que eu sou melhor que vocês. Eu estou pregando para mim também. E eu vejo as pessoas na igreja falando assim: porque eu já planejei a minha vida, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas, irmãos, quem sabe o dia de amanhã? A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. E às vezes eu vejo as pessoas planejando toda a sua vida, irmãos. Mas e Deus? O que Deus quer para a tua vida? Eu me lembro que quando eu e Moisés a gente casou, o meu sogro deu a ideia de a gente fazer um projeto.
E ali a gente colocou no nosso projeto. E a última coisa, irmãos, era filhos. Ah, irmão, mas por que a última coisa era filhos? Vocês não queriam ter filhos? Não, não era isso. É que a gente pensava o quê? A gente casou, a gente morava de aluguel. A gente pensou assim, bom, primeiro a gente quer comprar a nossa casa, trocar de carro, depois ter os nossos filhos, ter uma estabilidade para ter os filhos. E a última coisa da lista era os filhos. Só que Deus foi lá, irmãos, e trocou tudo, que era a última, ele passou para o primeiro. Então, desde aquele dia, irmãos, eu comecei a entender que Deus estava falando comigo. E me dizendo assim, ó, não é do teu jeito, é do meu jeito. E às vezes a gente é assim, irmãos. A gente quer tudo planejadinho, tudo arrumadinho, tudo certinho. Só que a gente não deixa Deus trabalhar na vida da gente. A gente não pede orientação. A gente não demonstra com as nossas atitudes que nós somos dependentes de Deus. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, mas a gente não mostra com as nossas atitudes. E aqui, o Davi, ele tinha propriedade para falar isso. O Senhor é o meu pastor, porque ele foi pastor de ovelhas. Então aqui Davi tinha propriedade no que ele estava falando, ele sabia o que ele estava falando aqui. E olha que tremendo, irmãos, nada me faltará. Olha a confiança, irmãos. É essa confiança que nós temos que buscar. A gente vive dias difíceis, irmãos. Como diz a Bíblia, dias trabalhosos. E a gente precisa cada vez mais se unir, irmãos. Como diz a palavra também, suportando uns aos outros, irmãos. Porque todos nós temos as nossas diferenças, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Mas como diz a palavra, a gente tem que suportar uns aos outros, irmãos. Amém. E se ajudando, irmãos, porque os dias não estão fáceis. Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui mais um versículo em Provérbios 3, 5. Que fala também sobre confiança. A palavra, quando eu li esse Salmo 23, a palavra que o Senhor bradava no meu coração era confiança. Glória. Confiança, confiança. Provérbios 3, 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, irmãos, o que a gente acha, irmãos, não vai nos levar a lugar nenhum. Aqui está dizendo para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Santo e poderoso és tu. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Oh, igreja, a gente precisa confiar no Senhor, igreja. Em Apocalipse diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, Jesus. Oh, Pai, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, Senhor, em tempos difíceis, Senhor. Quando as coisas não vão bem, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, Pai. Aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado. Santo e poderoso és tu, Jesus. Oh, Senhor, eu estou aqui, irmãos, tremendo, Pai. Oh, Jesus. Outro versículo também que fala sobre confiança, irmãos, é Jeremias 17. Jeremias 17, 7. Que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Glória a Deus.
Oh, irmãos, a gente precisa cada dia mais ser dependente do Senhor Jesus, amém? Na nossa vida. Mostrar para Ele com as nossas atitudes que realmente a gente confia nele, Senhor. Realmente a gente entrega o nosso caminho a Ele. Oh, Pai querido, Pai amado, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Jesus querido. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler aqui um versículo em Apocalipse, porque eu vejo alguns dos meus familiares que não tomam uma posição com o Senhor, sabe, irmãos? Eles conhecem um pouco da palavra, não tomam uma posição, porque eu acho que eles pensam que talvez Jesus não vai voltar mesmo, que isso é uma historinha, ou que o inferno não existe, ou que demônios não existem, e Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. E naquele dia, irmãos, aqueles que não aceitaram Jesus, como é que vai ser quando eles verem Jesus? A palavra diz que haverá pranto e ranger de dentes. Não é brincadeira, irmãos. É desespero total, irmãos. Eu vejo assim, desespero total de alma. Glória a Jesus, aleluia. Por isso que a gente tem que tomar uma posição e não tomar uma posição. Quando eu tiver tudo certinho, eu vou tomar. Não, irmãos. A gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente. Não é um piscar de olhos. Aí as pessoas ficam colocando empecilhos para não tomar uma posição. E eu fico preocupada, sabe, irmãos? Eu fico preocupada. E eu estava lendo também Apocalipse 22, 15. É uma palavra forte, irmão, mas está aqui na Bíblia. E a palavra diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Oh, Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a cada dia a confiar em Ti, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito Santo tocar aquela pessoa que de repente não sabe, fica colocando empecilhos, Senhor, para tomar uma posição contigo, meu Deus. Oh, Santo e querido Deus. E aqui em Salmos 23, os irmãos me perdoem, tá? Mas eu estou bem nervosa. Para todas as vezes que eu vou pregar, é como se fosse a primeira. Eu me lembro que quando eu era criança, eu era tão tímida, irmãos, que eu parecia um bichinho do mato. E só ficava atrás da minha mãe, morrendo de vergonha. Aí depois fui pro colégio, comecei a estudar. Aí às vezes quando tinha algum trabalho, alguma coisa, eu me esquivava para apresentar o trabalho. Até que eu prestei vestibular e fui para prova para o vestibular e fui para a faculdade. Na faculdade também não tem como escapar. Ou tu apresentava trabalho ou tu ficava sem nota. E muitas vezes eu ia, irmãos, apresentar um trabalho assim, ó, com a folhinha assim. Mas eu ia. Morrendo de medo, de vergonha, mas eu ia. E eu, hoje, quando eu estou aqui, irmãos, pregando para os irmãos, é coisa de Deus, irmãos. Se os irmãos perguntassem, mas tu queria estar pregando? Não. Não queria, irmãos, mas eu estou aqui porque
Fui chamada para pregar. Estou aqui Glória a Deus. sendo obediente a Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui em Salmos 23, Davi mostra a sua total confiança no pastor que é Jesus. Ele é o nosso bom pastor, irmãos. Em nome de Jesus. Eu queria agradecer a oportunidade. Os irmãos me perdoem se eu fiquei se eu não soube de repente até expressar, mas eu quero agradecer a oportunidade e eu quero dizer que eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Glória. E Glória. que Deus venha cada vez mais nos deixar mais bonitos, irmãos. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. Que a gente juntos, irmãos, com Cristo, venha vencer todas as dificuldades, amém? E eu agradeço a oportunidade.